Olá, você amigo aqui do canal. Estava olhando no nosso grupo do WhatsApp, estava vendo aquela enquete que a gente comentou. Estamos estudando sobre telômeros essa semana e estava observando quais as dificuldades que as pessoas estão tendo no seu trabalho de conquistar a saúde. Tem várias pessoas que já estão há algum tempo aqui e assim, por que que elas não estão avançando na sua saúde? Estamos em janeiro de 2026 e já passou até deste momento de fazer uma reflexão do que nós fizemos até hoje, o ano passado, fazer essa introspecção, fazer essa reflexão e saber o que é que estamos fazendo. E aparece nessa enquete o lado emocional muito forte, muito marcante, como sendo um obstáculo para o desenvolvimento da saúde. Então, eu quero falar para você, quando eu via o resultado dessa pesquisa, que algumas pessoas colocaram ali, e eu resolvi dar uma olhada na pós-graduação. Já sou pós-graduado, mas fui fazer uma revisão de alguns assuntos sobre telômero, telomerase, sobre como impacta o lado emocional nos nossos telômeros. Aí eu vi um estudo muito interessante que fala o seguinte: pessoas que têm um estresse crônico, que têm, enfim, problemas emocionais graves, chamados de crônicos, o que aparece é que essas pessoas perdem na sua longevidade de 6 a 10 anos da sua vida devido a esses problemas, seja de depressão, uma tristeza profunda, ansiedade, medos de tudo quanto é tipo, medo de perder emprego, medo que o filho se envolva com droga, medo de fazer uma transição de carreira, o medo, enfim, tantos medos de não receber o carinho da pessoa amada, uma série de medos, o medo de não bater a meta naquele mês, de pagar o aluguel, etc. Uma série de medos, traumas, fobias, dependências emocionais que vão fazendo com que os nossos telômeros, que são aquilo que protege o nosso DNA, vá diminuindo cada vez mais. Quanto menor o telômero, mais doença, mais problema, a expectativa de vida começa a diminuir muito. Quando o nosso telômero vai diminuindo, ele já vai diminuindo, é natural que ele vai diminuindo, encurtando com o passar do tempo, mas, por exemplo, esse tipo de atitude emocional mental acelera, levando, repito, já pensou, gente, 10 anos? Você tinha uma expectativa de vida com 80 anos, por exemplo, e devido a esses conflitos emocionais, você reduz isso para 72, por exemplo. E o que é pior, não é só reduzir 8, 10 anos. Os últimos 2 anos, ou seja, a pessoa deveria viver até 80, diminuiu para 72, mas dos 70 até os 72, a pessoa vai diminuindo tanto o telômero, mas antes de zerar o telômero, o que que acontece? Expondo, né, o seu DNA, o que que acontece antes? Dos 70 aos 72 anos. Você precisa de alguém para ajudar a te limpar quando você vai no banheiro. Alguém já está te dando banho. Você já está esquecendo as coisas. Você já está com déficit neurológico avançado. Ou você tem problemas ortopédicos, problemas de vários tipos. Você precisa de ajuda para entrar no seu carro, e não é entrar no seu carro para poder passear, para visitar um neto, não, é para você ir no médico uma vez por semana, uma dificuldade danada para te transportar para, enfim, para ir no médico e coisas desse tipo. Esse é o que tem acontecido, que a gente vê na literatura médica, dos problemas
que vão afetando inclusive a parte neurológica. Então, gente, o que eu quero falar assim é que nós temos entregado as ferramentas aqui para vocês, como a meditação, o mindfulness, como técnicas de respiração consciente, mas muita gente me pergunta, mas o que, que eu posso fazer além disso? Gente, uma das técnicas mais importantes para a gente não encurtar o nosso telômero antes da hora, musculação. Ai, Kiko, mas o que tem a ver a musculação com a coisa da mente? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tem muito a ver. Vocês acham que à toa que os médicos, profissionais de saúde, enfim, psicólogos, psiquiatras, terapeutas, por que eles indicam para quem tem problemas emocionais, para quem tem dependência de droga, dependência de álcool, de tabaco, para as pessoas que têm problemas de compulsão alimentar, compulsão sexual, compulsão por jogos, por que essas pessoas são orientadas a fazer atividade física? É simples, gente. Uma pessoa que está com o seu corpo em desbiose, toda inflamada, se alimentando mal, o seu corpo parou ou diminuiu muito a produção daqueles hormônios do prazer, da felicidade, do bem-estar, serotonina, endorfina, anandamida, ocitocina. O corpo parou de fabricar e a pessoa em sofrimento por problemas emocionais acaba buscando prazer o quê? No jogo, enfim, né? Na bebida, no álcool, nas drogas, nas compulsões de diversos tipos. Por isso que quando você faz musculação, você ativa o seu músculo, ele produz substâncias, o cérebro começa a produzir substâncias maravilhosas, que essas que eu acabei de falar, e aí a pessoa não se vê na necessidade de ir buscar, porque se a pessoa vai atrás das drogas, do álcool, é porque ela está em busca de prazer, naturalmente. Se fosse ruim, ninguém ia atrás. Então, quando o seu corpo entra em harmonia, você começa a produzir essas substâncias, então já não tem mais aquela dependência de usar substâncias, porque o seu corpo fabrica naturalmente. E daí também eu acho importante você anotar, porque essa musculação básica, essa musculação do dia a dia, que não há uma superação diária o tempo inteiro, o que, que acontece? Não produz esse efeito. Por isso que eu acho muito importante que a pessoa preencha essa planilha no computador, no celular, enfim, ou à mão mesmo. Eu gosto de ser na mão mesmo. Por quê? Porque ela produz um efeito neurológico. Quando você preenche a ficha e você vai vendo a sua evolução no dia a dia, isso te dá um empoderamento, que é aquilo que a pessoa que usa drogas ou que usa o álcool ou tabaco, ela não tem segurança, ela tem baixa autoestima. E quando você fala, caramba, olha, no começo eu levantava 1 quilo e agora estou levantando 5, 10. Eu corria, nem sabia mais correr, estou correndo na esteira. E as pessoas olham, nossa, como essa pessoa está correndo pela idade dela, enfim. Isso vai nos dando um empoderamento, um processo psicológico de que é possível, porque a gente demora décadas para estragar o corpo, mas com a musculação adequada, exercícios de corrida adequados, isso vai trazendo um poder emocional extraordinário. Mas não é só a musculação, aquilo que a gente entrega para os nossos clientes, a pirâmide alimentar, para a pessoa saber que existe uma ligação entre o cérebro e o intestino. Existe uma ligação, uma série de substâncias que a gente imaginava que era só produzida pelo cérebro, é no intestino. Quando você começa a se alimentar melhor, você começa a desinflamar o seu corpo e o intestino começa a fabricar essas substâncias de prazer, substâncias de bem-estar. Você começa a dormir melhor. Se você acompanhar, muito simples, gente, uma planilha de sono. Tudo isso faz com que é fácil de você preencher uma planilha de sono. Fica na cabeceira, você acordou
de manhã, anota que horas que você foi dormir, quantas horas você dormiu, como é que foi o seu sono, anota, escreve. Quanto tempo você vai gastar isso? 1 minuto? Menos que 1 minuto, você preenche ali essa ficha e ela vai te dar uma capacidade, porque é uma ficha mensal, você vê a sua evolução, que você está dormindo melhor, você está anotando. Quando você anota, você percebe as suas falhas, você percebe onde você pode melhorar e você pode evoluir. Isso é muito rápido no dia a dia. Para os meus mentorados aqui tem uma planilha que fala, por exemplo, sobre o jejum, respiração consciente, introspecção. Quantos minutos que eu faço de meditação? Você pode começar com 5 minutos de meditação, excelente. Depois você passa para 6 e quando você pega as suas planilhas e o mentor em saúde que te acompanha, olha essas planilhas e fala, olha, precisamos acertar aqui, precisamos acertar ali. O que não é medido não pode ser melhorado, não pode ser gerenciado. Então, são planilhas, esses são alguns dos materiais que eu entrego para os meus mentorados, pessoas que às vezes buscam 1, 2 mentorias avulsas, está tudo bem, ele já faz uma alimentação, um exercício, mas quer dar um plus aqui e ali, a gente faz esse tipo de trabalho, mas principalmente para aquelas pessoas que vão, que a gente vai acompanhar durante meses, nós entregamos esse material e acompanhamentos à evolução. Um pouquinho que você faça por dia, um pouquinho, traz grandes transformações, traz grandes mudanças, porque a gente leva 10 anos para adquirir uma série de problemas emocionais, mente acelerada, pensamentos negativos, crenças limitantes, e com a meditação, com exercício físico, com um corpo limpo, desinflamado, isso é rápido. 6 meses, 1 ano, você está largando de medicamentos. Então, eu quero convidar você a conhecer esse programa de mentorias que eu administro, chamado Saúde 8. São 8 recursos principais que a gente aplica com os nossos clientes. Então, se você tem interesse, entre em contato no particular. Nós estamos começando turmas ainda em janeiro, então tem algumas vagas disponíveis, porque são poucas vagas, a gente não tem como acompanhar um grupo enorme de pessoas. A ideia é estar junto a junto para ajudar você a aumentar o seu telômero ou parar, fazer com que ele não diminua drasticamente. Não precisa ser assim. Nós estamos muitas vezes acelerando o nosso envelhecimento, não precisa ser assim. Tá ok, amigos? Obrigado a todos.